Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. É bom estarmos aqui, estamos nesse tempo de pandemia e ontem o governador do estado declarou então o prolongamento de nosso momento de confinamento social até o dia 31 de maio. E por quê? Porque as pessoas estão relaxando com o confinamento. Nós estamos abaixo dos 50% de pessoas que estão ficando em casa. E com isso, houve o aumento da curva de contaminação e de morte por causa do coronavírus. E eu queria aproveitar isso para refletir com você um pouquinho sobre a questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Por quê? Porque as pessoas são livres e mesmo com o governo fazendo uma proposta racional de que se nós ficarmos em casa, nós estaremos mais seguros e estaremos evitando que nossos idosos e que nós mesmos estaremos sendo contaminados com o coronavírus. Mesmo com um argumento racional, pensado, as pessoas optam por se arriscar e arriscar as vidas dos outros. Então, nesse sentido, quando nós contemplamos o Evangelho, isto é, a palavra de Deus, nós nos damos conta de que Jesus, ele nos traz a liberdade, só que Jesus traz a liberdade a partir de uma proposta de vida, onde no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: "Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância." Então, assim, meu irmão, assim, minha irmã, quando nós contemplamos esta palavra, nós sabemos que Jesus, o vivente, é Ele quem promove a vida em nossa vida. E isso é muito importante como um fator de espiritualidade diante das crises que nós vivemos. Em momentos de crise, o cristão, que é guiado pelo Santo Evangelho, o cristão ele vai optar pela vida porque Jesus optou pela vida. E assim é o papel da igreja. A igreja, fiel discípula de Jesus, do qual nós somos parte, né? A igreja ela se coloca na defesa da vida. E por isso a igreja prefere cessar as celebrações públicas da Santa Missa para não colocar em risco os nossos irmãos idosos. Você viu que a situação do idoso não está nada boa. Recentemente, um ator da TV Globo, Flávio, ele cometeu suicídio, né? E ele deixou em sua carta escrito assim: a humanidade não deu certo. E ele diz isso olhando para como que o mundo atual, como que o Brasil atual está cuidando dos idosos. E aí nós olhamos exatamente isso. O nosso país é um país que não cuida dos idosos. Os nossos governos não valorizam, não cuidam dos idosos. Tratam os idosos como pessoas descartáveis, como pessoas que vão morrer mesmo. Todos nós vamos morrer, eles já estão mais próximos, e daí? Isso é muito triste para a visão cristã, onde o idoso é portador do conhecimento e da sabedoria. Por isso, então, na caminhada do Evangelho, o idoso é sempre valorizado. Jesus se manteve presente, cuidando dos idosos com muito amor. E então, nesse sentido, meu irmão, nesse sentido, minha irmã, cultivar a espiritualidade do Evangelho nesse tempo de pandemia, diante da liberdade humana, onde o outro é capaz de falar para nós: não, eu não vou ficar em casa. Eu tenho saúde de atleta, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou jovem, eu não vou ficar, o coronavírus não existe e a terra é plana e essa história toda aí é uma conspiração comunista, etc, etc, etc. Isto, gente, é fruto de uma espiritualidade,
mas numa espiritualidade que não é baseada no Evangelho. É uma espiritualidade mórbida, baseada no umbigo. A pessoa é umbigocêntrica. Ela só olha para o seu próprio umbigo, ela é incapaz de perceber que o outro necessita de mim e que eu necessito dele. Isso é fruto de uma espiritualidade macabra. E eu queria falar com você sobre isso. O livre-arbítrio não nos dá direito de ferir a vida do outro, porque o livre-arbítrio ele é baseado em eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, ao contemplar o Evangelho, nós encontramos Jesus defendendo os idosos. Por exemplo, a sogra de Pedro, a viúva de Naim, que teve seu filho morto. Jesus vai lá e levanta o filho. A sogra de Pedro, Jesus levanta a sogra de Pedro. E tantos outros idosos que foram tocados, manifestados pelo amor de Jesus à vida. Meu irmão, minha irmã, contemplar o Santo Evangelho exige de nós uma postura diante da vida, para que a morte não reine sobre nós. Não é normal. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no livro da profecia de Isaías, Isaías faz uma contemplação muito bonita, onde Deus toca seu coração e fala que, olha, quando chegar o reino vai determinar algo muito bonito. Vai se dizer assim, olha, fulano morreu com 100 anos. Nossa, ele morreu menino. Porque a nossa tendência é o quê? Viver bem, uma longa vida. Uma pessoa que poderia chegar aos 100 anos, mas morre aos 80 por causa do coronavírus, gente, são 20 anos. 20 anos, tá? 20% de uma vida perdida, porque não se valorizou, não se cuidou do idoso. Eu, um pouco mais jovem, não estou nem aí com o idoso, eu vou sair, eu não sei o que, eu pego a doença e transmito para o idoso. Transmito para o idoso que podia chegar a 100, bem, não chega. Para no 80, para no 70. Por quê? Porque eu fui egoísta. Eu não observei o Evangelho que diz, Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então dizer isso, olha, nós somos responsáveis por isso. Nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado é uma decisão livre. Eu não sou obrigado a ficar em casa. Não sou obrigado. Mas por amor ao meu irmão e por amor ao Santo Livro, eu vou ficar em casa para não colocar a vida de meus irmãos em risco. Por quê? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu quero morrer? Não quero morrer. Não agora. Não quero. E de repente eu quero impor a morte para os meus irmãos? Não, isso não está certo. Isso está errado. Por isso então, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por isso eu vou cuidar de meu irmão. Por isso eu vou fazer o máximo para não me contaminar, para não contaminar os idosos. Para não contaminar aquelas pessoas que têm baixa resistência. Isso é uma decisão livre. Livre que eu tenho, que eu faço. Não é? Então, eu tenho liberdade para fazer o bem, eu tenho liberdade para fazer o mal, mas eu quero usar minha liberdade, para fazer o bem. E eu não quero ficar acreditando em história da carochinha. O coronavírus não existe. Existe, tem gente morrendo. Eu já tive, olha, a aluna minha que morreu de coronavírus. Eu já tive aluna minha, gente conhecida minha. Chegou perto, está perto de mim, eu sei. Eu não posso fazer de conta que isso não existe. Eu não posso ser tão tapado, não é, a ponto de dizer que ele não existe. E aí, gente, o livro do Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, ele tem um ensinamento muito legal. Muito legal. O livro do Eclesiastes vai nos ensinar o seguinte. Diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, né, nós estamos vendo muitas pessoas abraçando a idiotia, se tornando idiotas, dizendo que, olha, eu vou sair mesmo, está todo mundo saindo, isso não existe, essa coisa toda.
O livro de Eclesiastes vai nos ensinar de um jeito muito bonito, olha, você quer ser esperto na vida, faça o seguinte, observe o idiota e faz o contrário dele. Observe o idiota e faz o contrário. Isso é muito importante. Então, quando eu vejo uma pessoa falando, coronavírus não existe, a Terra é plana, eu olho para ele e falo, nossa, vou fazer o contrário. Vou fazer o contrário porque é bom. Vou fazer o contrário porque assim nos ensina a palavra. Vou fazer o contrário porque Jesus veio para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Por isso então, meu irmão e minha irmã, isso é fruto da espiritualidade, da liberdade. Você tem a liberdade para fazer o mal, mas você tem a liberdade para fazer o bem. Se você é guiado por essas palavras, você vai usar a sua liberdade para fazer o bem. E o que é fazer o bem agora? Fazer o bem agora é ficar em casa, se possível. Se tem de sair, não ter jeito, é saindo tomando todo cuidado. Use máscara para que você não contamine o outro. E se o outro usar máscara, ele vai evitar que nos contamine. Se eu e o outro usarmos máscara, vai dar para ajudar. Essa máscara que cobre o nosso rosto, nós podemos usar. E nós temos que abandonar aquelas máscaras da falsidade. Essas devem ser abandonadas. A pessoa que se posta toda bondosa, toda honesta e não é, como muitos e muitos governantes são. Eles fingem que são bonzinhos, mas são maus, pessoas más, pessoas que estão comendo a carne das ovelhas, pessoas que estão desrespeitando os idosos, pessoas que não estão valorizando a vida dos pequenos, pessoas que não fazem justiça aos pobres, aos pequeninos. Nós temos a liberdade, sim, pelo Evangelho de fazer o bem e vamos fazer o bem. Meu irmão, minha irmã, então isso tem a ver com espiritualidade, isso tem a ver com nossa postura diante do mundo, cuidar do outro, cuidar da vida, usar o livre-arbítrio para fazer o bem, usar da liberdade para fazer o mundo melhor. Eu quero que o outro tenha vida. Então, por exemplo, esse monte de carreata besta, um monte de gente junto, colocando a vida em risco, gente falando que o vírus é mentira, gente falando que as mortes são mentira, gente colocando nas redes sociais notícias falsas, dizendo que é verdade. Eu, quando observo tudo isso, eu vou fazer o contrário. Observe o idiota e faz o contrário. Observe o idiota e faz o contrário. É o que vai nos ensinar o livro do Eclesiastes, é o que vai nos ensinar Jesus também, quando Jesus fala assim, olha, vejam o que esses caras estão falando. Vejam, não sigais essa gente. Não sigais essa gente. Vai nos ensinar Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, queria dizer isso para você. Estou um pouquinho decepcionado porque nós não estamos fazendo essa experiência de amor que é ficar em casa e que quanto menos nós ficamos em casa, quanto menos nós fazemos este ato bondoso, mais e mais vai ser adiado a volta ao convívio social. Agora não é mais 10 de maio, agora é 31 de maio. Se continuarmos dessa mesma forma, as pessoas vão estar morrendo e chegando 31 de maio vamos ter que continuar a fazer o confinamento e não vamos poder retomar aos poucos o nosso contato social. Então, meu irmão e minha irmã, por favor, se for possível, fique em casa, observe o idiota e faz o contrário dele, que você será feliz, estará seguindo os passos de Jesus. Que Deus te abençoe e te proteja agora e para sempre. Amém. Paz e bem para você e tenha uma ótima semana. Amém.